Olá, pessoal. Dando continuidade aí aos números complexos, tá? Hoje nós vamos ver nessa aula o argumento de um número complexo, né? E como escrever ele na forma trigonométrica ou na forma polar. É a mesma coisa. Então a gente vai misturar um pouco o número complexo com trigonometria. A gente vai usar o conceito de módulo. O módulo vai ser utilizado. E aí nós vamos ver um pouco sobre o que é o argumento e como escrever o número na forma trigonométrica, ok? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a tela, para a gente ir falando um pouco sobre isso. Página 708, tá? Então, aqui, na página 708, nós vamos ter, né, o argumento de um número complexo. Olha esse desenho, né? Nesse desenho, eu tenho A real, B imaginário e o módulo aqui. Se eu for trazer isso para trigonometria, pensa num triângulo aqui, né? Que nós temos um triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então eu vou ter, o argumento é o ângulo aqui, tá, gente? O argumento que ele chama é esse ângulo aqui. O argumento de um número complexo é o ângulo formado entre os eixos e a reta, que a gente chama de afixo, né? Do ponto B aqui, formado por A mais BI, ok? Que é o número complexo Z. Cosseno A sobre módulo, cosseno de θ, cosseno do ângulo, A sobre o módulo. E o seno B sobre o módulo. Então, esse é o argumento. Isso que é o argumento de um número trigonométrico. Na representação geométrica de um número complexo Z igual a A mais BI, em que módulo de Z é a letra P, o módulo de Z é a medida aqui, ó, o ângulo formado pela semirreta e o eixo real, medido no sentido anti-horário, é denominado argumento de Z. É indicado por argZ. O ângulo, né, o ângulo θ aqui, essa é uma letra grega, tá? Esse ângulo, ele é maior do que zero, ou igual a zero, e menor que 2π, ou seja, em uma volta. Isso aqui pode estar em qualquer quadrante, lembra? Os 4 quadrantes do ciclo trigonométrico. Ele está trazendo aqui para o primeiro quadrante o exemplo para a gente entender. Então, aqui está entre 0 e 90, isso aqui vai dar, né, entre 0 e 90 graus aí. Mas pense que isso pode estar em qualquer um dos quadrantes. Por isso que ele colocou aqui, é maior ou igual a zero, menor que 360. Observando a figura, nós temos que o cosseno é o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é o P. O cosseno é A sobre P. Isolando a letra A é P vezes o cosseno de θ. O módulo vezes o cosseno do ângulo. E o seno é o B sobre o módulo. Isolando B, B é igual a P vezes o seno de θ. Assim, o argumento θ do ângulo do número complexo não nulo, Z igual a A mais BI, cujo módulo é P, é o ângulo cujo cosseno é A sobre P, cateto adjacente sobre hipotenusa, e o seno B sobre P, cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? E aí, é só isso que faz o argumento. Aí nós vamos ver como escrever esse número na forma trigonométrica. Forma trigonométrica de um número complexo. Considere um número complexo não nulo, Z igual a A mais BI, com módulo P e argumento θ. Sabendo que A é igual a P vezes o cosseno e B é igual a P módulo vezes o cosseno do ângulo,
B módulo vezes o seno do ângulo. E substituindo essas relações na forma algébrica de A de Z, forma algébrica, Z é igual a A mais BI. Z é igual a P vezes cosseno, A. P vezes seno, B. Forma trigonométrica vai ficar Z é igual ao módulo que multiplica o cosseno mais I vezes o seno. Cosseno forma parte real, seno parte imaginária. Ok? A representação obtida é chamada forma trigonométrica ou forma polar de número complexo. E tem alguns exemplos aqui, né? Olha o primeiro exemplo. Ó. Determine o argumento dos complexos a seguir e represente o resultado no plano de Argand-Gauss. Então, ele colocou aqui, ó, do A, 1 mais I, calculando o módulo. 1, módulo é raiz de 1 mais 1, certo? A gente já viu como calcula o módulo, né? O módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar raiz de 2. O cosseno vai dar 1 sobre raiz de 2, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. O seno, menos 1 sobre raiz de 2, né? Menos A. O A é menos 1, certo, gente? Então, é A sobre o módulo. Desculpa, B sobre o módulo. O cosseno é A sobre o módulo. O seno é B sobre o módulo. Menos 1 sobre... Menos raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho que ver em qual quadrante o cosseno é positivo e o seno negativo. Quarto quadrante. Isso aqui, relacionando no círculo trigonométrico, 315 graus. Ele colocou em radiano, você pode colocar em grau, tá? Então, o argumento aqui vai dar 315 graus, ou 7/4, se for em radiano. Lembra? 7 vezes 180 dividido por 4. Aí você transforma isso em grau. Ou pode pensar no ângulo aqui, né, que se relaciona. Raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. 45 graus no quarto quadrante vai se relacionar com 315 graus. Uma relembrada aí em trigonometria no ciclo. Na B, o número complexo B, ele é 2 mais 2 raiz de 3i. Parte real, 2. 2 ao quadrado, 4. Parte imaginária, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12, tá? Por isso que deu 12 aqui. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3 vai dar 12. 4 mais 12 dá 16. Raiz de 16 é 4. Substituindo, cosseno A, 2, sobre o módulo. 2 sobre 4 é meio. O cosseno vale meio. O seno, raiz de 3 sobre 2. Na tabela trigonométrica, quem vale meio, cosseno meio, seno raiz de 3 sobre 2, 60 graus. E colocou também radiano pi terços, né? Pi terços é 60 graus, 180 dividido por 3. Então, trazendo para graus, o ângulo é 60 graus aí, trazendo pi terços para graus. Na C, o número complexo era o 4i. 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Dá raiz de 16, que é 4. O cosseno vale 0 e o seno vale 1. Aonde que o cosseno vale 0 e o seno vale 1, né? 90 graus, pi meios. Cosseno vale 0 e o seno vale 1, aqui em cima, né? Lembra do ciclo trigonométrico? A gente vai ter que relembrar. E na última aqui, exemplo D, 2 mais 2 raiz de, menos 2 mais 2 raiz de 3, bem parecido com esse, né? Como é 2 ao quadrado, vai dar a mesma coisa o argumento, sim, né? O argumento vai dar 4.
Desculpa, o módulo dá 4. O módulo vale 4. Aqui no último, no D, né? O módulo vale 4. Cosseno menos 2 sobre 4, que dá menos meio. Aqui ele já simplificou, tá? Menos 2 sobre 4, menos meio. E o seno, raiz de 3 sobre 2. Cosseno negativo e seno positivo, segundo quadrante. Segundo quadrante se relacionando com 90 graus, desculpa, com 60 graus, vai dar 120 graus. 2 vezes 180 dividido por 3. 2 vezes 60, que é 120 graus. Então, aqui misturou trigonometria. Ele não pediu para escrever na forma polar, tá? Mas se tivesse, a gente escreveria na forma polar. Vamos ver o próximo exemplo. Qual é a forma algébrica do número complexo Z, cujo módulo é 2 e o argumento é 45? Agora ele quer o contrário, né? O módulo é 2, o argumento é 45. Módulo de Z, 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, você faz o caminho contrário. Vai na tabela trigonométrica, o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, escreve lá 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2. Aí você vai cortar o 2, o A vale raiz de 2, o B vale raiz de 2. Transformei na forma polar para a forma algébrica. Faz o caminho de volta. Determine um módulo, o argumento e faça a representação geométrica do Z. Nesse aqui ele quer tudo, né? Raiz de 3 mais i. Vamos fazer esse aqui? Módulo, argumento. Então, eu vou colocar na nossa lousa lá, para vocês entenderem como que faz. Raiz de 3 mais i. Então, eu tenho lá, Z é igual raiz de 3 mais i. Calculando o módulo. Módulo de Z, que é a letrinha P lá, né? Módulo de Z é igual a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O A vale raiz de 3, o B vale 1. Aqui eu vou cortar a raiz com o quadrado, vai sobrar o número 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, que é igual a 2. Então, eu calculei o módulo. Como que eu vou calcular o argumento? Né? Como que eu vou calcular o ângulo θ aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. O cosseno de θ, o cosseno do ângulo que eu estou procurando, é igual a raiz de 3 sobre o módulo, raiz de 3 sobre 2. E o seno desse ângulo é igual o B, que é 1, sobre 2. Qual o ângulo, né, na tabela lá, lembra da tabela seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60? Qual o ângulo onde o cosseno vale raiz de 3 e o seno vale meio? É o ângulo de 30 graus. Tem que lembrar da tabela. Ele pediu para colocar isso representar no gráfico. Como que eu vou representar? O A vale raiz de 3. O B vale 1. A raiz de 3 é 1,7, mais ou menos, tá? Então, fazendo um esboço aqui, ó. Esse é o ponto que eu estou procurando. Esse é o meu
afixo dizer. O ângulo aqui, 30 graus. Isso que é para fazer, tá? Ah, como que eu escrevo esse número na forma polar? Se eu escrever na forma polar, vai ficar Z é igual a 2, que é o módulo, vezes o cosseno de 30 mais I seno de 30. É assim que escreve o número na forma trigonométrica, tá? Então, é isso só. Não tem muito segredo, não, mas tem que relembrar um pouco de trigonometria. Não tem como fugir aí. A gente tem que rever um pouco de ciclo trigonométrico aí. Então, foi isso que ele pediu nesse exercício. Vamos ver lá como que está no exemplo, tá? Então, tá lá. Calculou o módulo, deu 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, seno 1 sobre 2. Ele colocou, ó, π sexto, rad ou 30 graus. A gente usa o graus, é mais fácil. Representação geométrica, raiz de 3 no ângulo real, 1 no ângulo imaginário, 1 no eixo, raiz de 3 no eixo real, 1 no eixo imaginário, passa, faz o 30 graus. Faz a reta, 30 graus. E se ele pedir para escrever na forma trigonométrica, vai ficar 2, que é o módulo, vezes o cosseno de 30, mais I seno de 30. É assim que faz um número na forma trigonométrica. Ok? Não é muito complicado, mas existe esse detalhe de relembrar como funcionava a parte do ciclo trigonométrico, pré-requisito para essa matéria. Aqui na outra página tem alguns exercícios, eu não vou pedir todos aqui, tá? Eu vou pedir alguns exercícios aqui. Então, para a próxima aula, que vai ser uma aula de plantão, hoje vai ser uma de correção, na quarta-feira vai ter um plantão de dúvidas da próxima semana que vem. E aí eu vou escolher alguns exercícios dessa página, tá? Da página 710, sobre forma trigonométrica, e tem alguns exercícios aqui sobre módulo também, que a gente ficou para trás aqui, a gente não corrigiu, né? Que é os da página 707. Tá? Então, depois aqui eu vou fazer um plantão de dúvidas sobre 707 e 709. Ok? Então, deixa eu ver se é 707 e 710, tá? 707 e 710. Aí a gente vai se falando, tirando dúvida. Lembrando que tem que saber calcular o módulo, saber calcular o seno e o cosseno e lembrar um pouco de ciclo trigonométrico. Aí misturou bastante coisa, bastante pré-requisito. A gente vai fazendo junto alguns exercícios, tirando a dúvida de vocês, né? Para que essa matéria fique bem explicadinha, para a gente encerrar a parte aí de números complexos e dar o prosseguimento no nosso livro. Ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, gente.